Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui debruçados, colocando os nossos olhos nas cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, conhecido como as 7 igrejas do Apocalipse. E temos sido enfáticos em trabalhar o Apocalipse já, o tema escatologia, como temos trazido luz desde o primeiro dia. O meu tema com você hoje, estudando a igreja de Pérgamo, é Pérgamo, uma igreja de resistência. Eu gostaria muito de que nós começássemos a nossa reflexão desse dia. Hoje é feriado aqui no Brasil, um dia voltado e conhecido como o Dia das Crianças. E eu gostaria muito de que começássemos essa reflexão orando pelas crianças, não somente do Brasil, mas pelas crianças do mundo todo. Eu tenho dito aqui em vídeos anteriores que uma das maiores qualidades que o ser humano deveria atentar é para o fato de viver uma vida na perspectiva da prevenção e não da correção. Nós temos ouvido que quando nós educamos as crianças, nós não precisaremos disciplinar os adultos. Nós não precisaremos punir os adultos. A própria Bíblia estabelece esse caminho, ensina a criança o caminho em que deve andar e mesmo quando velha não se desviará dele. Infelizmente, vivemos numa sociedade e temos nos deparado diariamente, infelizmente, com abuso físico, abuso psicológico, abuso moral em relação às crianças. A Roseli tem usado a expressão os indefesos. Nós temos uma categoria de pessoas que a gente pode, com muita propriedade, tratar como os indefesos, porque não há maturidade, não há força física, não há condições de uma criança se defender diante de uma enxurrada como pedofilia, como imoralidade, como vícios que têm mantido famílias todas aprisionadas. E eu gostaria de começar nesse dia, nesse feriado, orando pelas crianças do Brasil, orando pelas crianças do mundo. Há tantas crianças sofrendo a orfandade de pais que foram perdidos por causa da guerra, a orfandade de pais que foram perdidos por causa da ausência, em detrimento de uma vida fundamentada na droga, no vício, no álcool, enfim, em tantas coisas que têm mantido muitas famílias presas. Então eu gostaria de começar orando, inclusive motivando você a ter um momento de oração agora, onde quer que você esteja. Vamos pedir perdão a Deus por esse pecado que está sendo cometido as crianças do mundo todo. Meu Deus e meu Pai, eu quero nessa hora, Senhor, fazer menção do nome de Jesus Cristo. Nós unimos o nosso coração, desfrutamos de um tempo de contrição, de arrependimento por tanto pecado que tem subido diante da Tua presença, diante daqueles que nós temos tido o entendimento e a visão de que são os indefesos. Parte dele, as crianças que têm sofrido por causa da pedofilia, por causa do abuso sexual, do abuso físico, do abuso até intelectual, no sentido de receber tanta enxurrada, tanto lixo de ideologias que estão completamente distorcidas em relação àquilo que a Tua palavra tem estabelecido como verdade. Queremos Te pedir perdão agora como nação. Queremos orar pelas nações da terra, Pai, pelos campos de refugiados, pelos órfãos de pais mortos, pelos órfãos de pais vivos, e queremos pedir que, olhando para essa carta, olhando para a Tua palavra, tenhamos a mesma postura da igreja de Pérgamo, ou seja, uma igreja de resistência, uma igreja que se levanta para resistir a todo tipo de prática e a todo tipo de impiedade que muitas vezes tem se levantado. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Agora sim eu quero convidar você a se debruçar comigo na igreja de Pérgamo, e eu já comentei isso em vídeos anteriores, especialmente no 5º vídeo, quando nós falamos sobre um pouquinho de cada igreja do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, porque agora nós vamos começar a olhar numa perspectiva espiritual, e aí vamos juntar tudo e vamos
atentar para os ensinos que o Senhor Jesus está querendo trazer quando ele faz questão de redigir uma carta através de João e de endereçá-la especialmente à igreja de Pérgamo. Nós comentamos que essa igreja é uma igreja que fora perseguida, por isso a minha proposta para você é Pérgamo uma igreja de resistência, porque diante de toda a perseguição que era comum nos seus dias e nas suas ruas, nós precisamos aprender o caminho da resistência. E eu sei que você e eu hoje, em vários aspectos, proporcionalmente falando, somos perseguidos hoje por causa do cristianismo, por causa da fé que professamos, e a mensagem que Deus quer dar para mim e para você hoje é: resista, resista até o fim, porque aquele que resistir até o fim, eu lhe darei uma coroa, a coroa da vida. Nós estudamos e vimos que do ponto de vista histórico, essa igreja possuía um personagem chamado Antipas. Nós não temos muitos detalhes, nós falamos sobre isso, sobre essa pessoa, sobre esse martírio, mas o fato é que a carta deixa clara que alguém precisou pagar com o seu sangue por causa do testemunho, por causa da fé, pagou com a própria vida, e essa pessoa chamava-se Antipas. Quando a gente olha para essa característica aqui de Pérgamo, na perspectiva de que uma igreja onde a perseguição era muito intensa, nós precisamos entender que é exatamente a essa igreja que Jesus diz assim: olha, o lugar onde você está, o lugar onde você habita, está o trono de Satanás. E quando nós olhamos na perspectiva espiritual, religiosa, havia uma prática idólatra nessa cidade muito grande, muito intensa, sangue derramado de pessoas que professavam a sua fé, já mencionamos aqui como era o caso de Antipas, mas Jesus chega ao ponto de dizer: aí está o trono de Satanás, ou seja, Satanás rege desse lugar. E mais uma vez eu quero dizer para você que eu não acredito que Jesus estava falando de um ponto físico específico, mas Jesus estava falando de um sistema ideológico, de um sistema que estava implementando um estilo de vida idólatra nas pessoas, no qual as pessoas eram levadas a tirar os olhos do Criador e colocar os olhos na criatura, seja ela a figura política de um imperador, seja ela a figura de uma deidade que era muito difundida naquela época. E quando eu estou falando aqui de Pérgamo como sendo o lugar onde estava o trono de Satanás, eu me lembro de um dos comentários feitos por um dos pastores que nós conhecemos e que nós respeitamos muito, o pastor José Rodrigues, cujo peso e cujo chamado pela Índia é muito forte, muito intenso. E eu me lembro de uma vez que, fazendo comentários sobre a Índia, ele disse que qualquer pessoa que tem um chamado pela Índia, quando chega na Índia, desce lá no aeroporto em Delhi, ou seja, em qualquer outra cidade, ali essa pessoa perde o chamado no mesmo momento que ela desce naquele lugar. Ele estava, obviamente, fazendo uma brincadeira, mas uma brincadeira séria na perspectiva de que quando você está debaixo dos céus daquela nação, você tenha consciência do peso espiritual e do desafio que está diante dos missionários que têm se gastado na tentativa de fazer com que o evangelho se estabeleça naquela nação. E eu lembro que uma das frases que ele falava é que se Satanás escolheu um lugar na terra para morar, esse lugar era na Índia. Enfim, eu não estou aqui dizendo que é por aí que a gente deve pensar, não é, mas eu entendo que o que ele estava tentando, na verdade, passar para a gente era o peso espiritual que está sobre aquela nação. E eu estou compartilhando isso com você para trazer para mais perto de nós um pouquinho o contexto que vivia a cidade de Pérgamo, por causa das afirmações que o próprio Senhor faz, dizendo que ali naquele lugar estava o trono de Satanás. Quando o Senhor Jesus, o remetente dessa carta, como de todas as demais, quando ele menciona, quando ele dita essa carta para João escrever e entregar ao líder da igreja de Pérgamo, o Senhor diz: olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. E, querido, eu tenho falado que quando a Bíblia
faz uma pergunta, nós precisamos responder as perguntas que a palavra de Deus impõe sobre nós, porque respondê-las certamente vai nos ajudar a corresponder ao coração e às expectativas que Deus tem em relação a nós, filhos de Deus. E eu tenho falado isso, que o nosso propósito ao estudar Apocalipse, ao estudar esse assunto, ao tocar nesse assunto, é não de mergulharmos no sentido de descobrirmos quais sinais antecederão, quando é que isso vai acontecer, quem é a besta, mas de nos prepararmos para o dia que chegar, nós vamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Então, quando Jesus diz, olha, tem algumas coisas que eu estou vendo aí que eu não estou gostando, nós precisamos aprender o que é que não agradou o coração de Deus, para que não incorramos nos mesmos erros hoje, nos nossos dias. E a primeira coisa que Deus diz que Ele não gosta ali, é que ali na cidade de Pérgamo tem algumas pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. E nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre a doutrina de Balaão. Eu quero, na verdade, compartilhar apenas um dos detalhes que eu acho interessante, relevante e que deve guardar no nosso coração até o dia de hoje. Mas a palavra de Deus fala que um determinado rei contrata um profeta chamado Balaão, e a palavra de Deus diz que esse rei paga o profeta para que ele amaldiçoe o povo de Deus. E ele sobe no monte por 2 vezes, por 3 vezes, e ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele abre a boca, só sai bênção. E ele tem uma ideia, né? Uma ideia maligna, porque ele diz assim para o rei, olha, não tem como esse povo ser amaldiçoado, porque esse povo é um povo escolhido, esse povo é um povo que vive em santidade. Mas eu tive uma ideia, se nós conseguirmos fazer esse povo pecar, nós vamos conseguir separá-los de Deus, e separando-os de Deus, nós vamos conseguir amaldiçoá-los. Querido, eu quero que você preste bastante atenção, porque muitos têm trilhado o caminho da maldição, porque têm cedido ao mesmo conselho de Balaão nos dias de hoje. O conselho de Balaão foi o seguinte: como é que a gente vai fazer esse povo pecar? Bom, eu vou colocar com minhas palavras aqui, obviamente, né? Eu vou contextualizar o texto. Balaão diz assim: vamos produzir um concurso de Miss, e vamos escolher as mulheres mais bonitas e mais sensuais que existem aqui no meio do povo, e vamos infiltrá-las no meio do povo de Deus. E infiltrando-as no meio do povo de Deus, vamos fazer com que elas seduzam o povo, e que o povo cometa o pecado da imoralidade, da prostituição, e dessa forma o pecado vai entrar e o pecado vai separá-los de Deus. E é exatamente isso que é feito. Essas mulheres são infiltradas, essas mulheres seduzem os homens de Israel, e dessa forma o povo experimenta a maldição. Eu fico pensando de que forma hoje muitos cristãos têm sido amaldiçoados na sua vida, mesmo professando uma fé, uma vida de frequência, de fidelidade parcial a Deus, através do pecado da imoralidade. Sabe, a infiltração que hoje tem encontrado lugar no caminho do coração de muitas pessoas tem sido a pornografia, tem sido a imoralidade, tem sido a internet, tem sido a fornicação, tem sido o adultério, tem sido exatamente essa porta, aquilo que alguns têm chamado de gás venenoso, que tem entrado e que tem ceifado vidas sem serem percebidos. Você sabe que o gás ele tem essa capacidade de matar uma pessoa sem ser percebido, porque não existe cheiro no gás. Alguns são extremamente perigosos, a ponto de causar a morte da pessoa. A pornografia tem sido um desses gases que tem entrado na vida de muitas pessoas, e dessa forma tem feito muitas pessoas tropeçarem. Um outro grupo de pessoas que o Senhor Jesus chama a atenção, além desse grupo que sustentam a doutrina de Balaão, tinham aqueles também que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Nós já tratamos em vídeos anteriores acerca das obras dos nicolaítas. Eu não vou aqui gastar tempo mergulhando de novo nisso, mas eu quero dizer
o suficiente, o resumo de tudo que nós já estudamos e vimos, é que a doutrina dos nicolaítas é aquele evangelho permissivo, é aquele evangelho liberal, é aquele evangelho que prega que a satisfação do desejo da carne não compromete a integridade do meu espírito. Então pode ter a vida que você quer, que não haverá consequência em decorrência disso. E para essa igreja, Deus então traz uma mensagem: vocês precisam resistir, vocês precisam resistir a todo tipo de oposição, a todo tipo de força que tem se levantado na tentativa de impedi-los de viver a vida que Deus quer que você viva. E quando eu olho para a carta, eu encontro também a forma, a maneira que você e eu podemos resistir a todo tipo de oposição. E agora sim eu creio que a gente pode partir para a conclusão, no sentido de olhar para essa carta na perspectiva de descobrir e de perceber o que é que chamou atenção no coração de Deus, que fez com que essa igreja fosse uma igreja conhecida como uma igreja que resiste a todo tipo de oposição. A primeira qualidade mencionada por Jesus nessa carta é a capacidade de conservar o nome. Conservar o nome. Que nome? O nome de Jesus. A fé, a sua aliança com Deus, o seu comprometimento com a palavra de Deus. É impressionante que essa capacidade de não negar a fé, nós temos falado sobre pessoas que têm mantido um nível de fé, um nível de aliança, mesmo diante das perseguições mais cruéis e mesmo diante da possibilidade até da pessoa perder a própria vida. Quando Deus olha para essa igreja, Deus vê uma igreja que não nega a fé, uma igreja que chega ao ponto de chegar até o último instante da sua vida com a possibilidade de retroceder, de negar a fé, mas o Senhor diz: vocês não negam a fé que vocês têm. Querido, eu quero dizer para você que a vida sempre vai nos impor a possibilidade de escolha. Você e eu já vivemos essa realidade, talvez estejamos vivendo nos dias de hoje, estamos diante de uma escolha que precisamos fazer. O próprio Deus, ele chega diante de Moisés, leva ele ao cume de um monte e diz: olha, eu estou colocando diante de você hoje a bênção e a maldição, eu estou colocando a vida e a morte, e você precisa fazer uma escolha. Eu e você diariamente precisamos fazer escolhas pela bênção ou pela maldição, pela vida ou pela morte. Então nós precisamos ser uma igreja que aprende a resistir. E mesmo diante daquela parte na igreja que se desviou, nós temos uma parte da igreja que cedeu às obras dos nicolaítas, que cedeu ao conselho de Balaão, que caiu diante da imoralidade, que caiu diante da perseguição, enfim, que comprometeu a sua caminhada, o seu cristianismo. Mesmo para essas pessoas, o Senhor aponta um caminho de volta e o Senhor aponta um caminho de restauração. E mais uma vez, eu quero dizer para você aqui, como eu disse quando nós estudamos a igreja de Éfeso, o caminho de volta e o caminho de retorno aqui é o caminho que precisa passar pelo arrependimento. A palavra de Deus nos adverte no finalzinho dessa carta. O Senhor Jesus diz: arrepende-te. Mesmo para você que manchou o nome do Senhor, mesmo para você que comprometeu o cristianismo através de uma queda, através de um pecado que você tenha cometido, você precisa alimentar o arrependimento no seu coração, porque o arrependimento inclusive vai ser o elemento preventivo que vai fazer com que você não cometa esse erro lá na frente. Lembra que uma das perspectivas que nós trabalhamos a palavra metanoia é exatamente a mudança de mente, a transformação de mente, que é resultado de um despertamento e de uma consciência de algo que eu fiz no passado e que tem comprometido o meu presente. Quando eu falo de um tratamento preventivo, na perspectiva do arrependimento, por isso nós começamos inclusive desfrutando de um momento de arrependimento, pedindo perdão e orando pelas crianças, porque quando nós trilhamos esse caminho, nós trilhamos o caminho da avaliação e da prevenção, no sentido de olhar que aquilo que a gente fez no passado compromete negativamente o nosso presente, mas hoje nós podemos mudar o nosso futuro através das nossas escolhas e através de uma decisão de resistir a todo tipo de oposição que se levanta na tentativa de nos impedir de viver a vida abundante
abundante e a vida plena que Deus quer que a gente viva. Eu quero finalizar a nossa reflexão e o tempo que nós temos hoje, mais uma vez orando pela tua vida e motivando você a continuar comigo nessa jornada, nessa caminhada, porque eu tenho certeza que depois dos 12 dias nós vamos ser tremendamente enriquecidos e vamos ter condições de, dirigidos pelo Espírito Santo, redigir aquela carta que será a carta endereçada à última igreja que está vivendo os últimos dias. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço muito, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos expormos à Tua Palavra, de sermos enriquecidos com tantas verdades, de podermos ser despertados para aquilo que lhe chamou a atenção, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Fortalece-nos a ponto de não repetir os erros que foram cometidos pela igreja de Pérgamo e por essas igrejas, e por essas ideologias que, muito mais do que estabelecer um ponto físico, têm estabelecido um domínio intelectual na mente das pessoas e que tem feito com que essas pessoas se desviem do propósito de Deus. Pai, eu quero abençoar cada família, cada vida, quero pedir que sejamos fortalecidos e que sejamos uma igreja que de fato resiste a todo tipo de oposição. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você amanhã, onde nós continuaremos estudando as cartas endereçadas ao Apocalipse, e amanhã nós estudaremos a carta a Tiatira. Um forte abraço, Deus te abençoe, eu te vejo amanhã.